Bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos falar a respeito de abertura coronária em premolares. Apesar de ter aspectos anatômicos ligeiramente diferentes, tanto os pré-superiores quanto inferiores, a sequência de abertura é sempre similar para os diferentes premolares. Então nós vamos abordar aqui a partir de um vídeo de um premolar superior toda a sequência de abertura, desde o ponto de eleição, direção de trepanação e finalizando com a forma de contorno, ok? Então, quando a gente pensa na abertura de um pré-molar, o importante é determinar o ponto de eleição. Esse ponto de eleição normalmente está localizado no centro da face oclusal, como a gente pode observar no vídeo. Então aqui nós temos um pré-molar e nós vamos definir esse ponto de eleição ali no centro da face oclusal. E é importante que essa broca ela esteja direcionada para o longo eixo do dente, seja paralelo ao longo eixo do dente. E eu penetro com a broca até a sensação de cair no vazio. Nesse momento é importante, em premolares, observar muito bem a inclinação desse dente no arco. Muitas vezes eu tenho a perda de um molar inferior ou de um outro pré, e isso pode mudar um pouco a direção, a inclinação desse dente em boca. Esse é um dos motivos também de eu preferir sempre realizar a abertura coronária sem isolamento absoluto, justamente para observar essa questão da inclinação do dente no arco, tá bom? Então, a partir do momento que eu defini meu ponto de eleição no centro da face oclusal, eu vou com a minha broca de trepanação inicial até a sensação de cair no vazio. Essa broca para trepanação inicial já discutimos anteriormente. Ela pode ser uma broca 1557, uma 1013, uma 1014, ou uma broca esférica de alta rotação, tá bom? Então nós vamos partir com essa broca paralela ao longo eixo do dente até a sensação de cair no vazio. Então nós vamos lá fazendo a trepanação inicial. Caiu no vazio, eu vou verificar se realmente houve essa trepanação inicial. Então eu vou verificar a trepanação inicial com a sonda endodôntica, que vocês vão ver agora. Então sempre observe que a partir de agora vocês vão ter uma imagem em tela cheia e uma imagem no canto superior mostrando como seria simultaneamente uma vista de um corte de um dente, tá bom? Então lá, verificando se houve a trepanação inicial com a sonda endodôntica, sempre que há essa trepanação, a sonda prende na câmara pulpar, tá bom? E agora eu vou começar a remoção do teto. O que é importante lembrar aqui? No pré-molar eu tenho um teto e eu tenho divertículos tanto na vestibular quanto palatina. Então observe que minha broca ela vai trabalhar para vestibular e para palatina somente. Dificilmente essa broca vai trabalhar para mesial e distal. Essa dimensão mesodistal da minha abertura ela é dada basicamente pelo diâmetro da minha broca endosê. Então minha endosê só trabalha com movimento de varreduras para vestibular e para lingual, que é o que vocês vão ver agora. Então essa broca endosê trabalhando para a palatina, inicialmente ali, esse movimento de varredura em direção à palatina. Depois eu vou trabalhar um pouco em direção à vestibular também, removendo todo o teto da câmara pulpar. Agora, o movimento de varredura em direção à vestibular. Para ser didático, a gente preservou um pouco desse teto na vestibular, desse divertículo vestibular, para mostrar um passo importante na abertura de qualquer dente, que é a verificação da remoção de todo o teto. Então, eu vou verificar se eu removi todo esse teto da câmara pulpar com a minha sonda exploradora, com a parte angulada, igual vocês estão vendo agora. Então observem que ao percorrer essa sonda exploradora na palatina, essa sonda exploradora ela vai percorrer desde a câmara pulpar até o oclusal livre, ou seja, eu não tenho nenhum teto. Mas por outro lado, se eu vou na vestibular ali, vocês vão ver ó, que a sonda ela prende. Então toda vez que a sonda prendeu em alguma região, indica que eu tenho um teto. Então eu vou trabalhar ali com a minha endosê na vestibular um pouco mais, removendo todo esse teto da câmara pulpar. Aquele movimento de varredura em direção ao vestibular, removendo esse teto mais uma vez. Observem ali promovendo esse desgaste. Ali agora eu vou com a minha sonda exploradora novamente e verifico que percorreu livremente. Então removi todo o teto. A minha abertura agora está pronta, está realizada. Como é o pré-molar superior, eu vou verificar se eu tenho dois canais. Então agora eu uso a minha sonda endodôntica com o intuito de localizar a entrada desses canais radiculares. Então observe que eu vou com a minha sonda endodôntica, localizo ali inicialmente o canal palatino.
a sonda prende naquela região do canal, eu vou na vestibular e localizo o canal vestibular. É importante frisar que agora a forma de contorno da abertura de um premolar. Então, quando eu penso em um premolar, eu tenho essa forma de contorno ovalada, com maior dimensão no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, e essa menor dimensão mesodistal. Isso é em função da câmara pulpar de um premolar que tem essa configuração. Então, essa forma de contorno é importante frisar que ela é dada basicamente pela remoção do teto. Então, se eu tenho um divertículo vestibular, um divertículo palatino, ao remover todo esse teto, remover esses divertículos, eu vou ter essa forma de contorno mais ovalada no premolar. Então, essa forma de contorno ela é comum tanto no premolar superior quanto no premolar inferior, ok? Então, não vou ter grandes mudanças de um dente para o outro. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar a respeito da abertura de premolar, basicamente é isso. Volto a frisar a importância de observar a inclinação desse dente no arco, para poder respeitar esse longo eixo do dente. O premolar é um dente relativamente fácil de ser aberto, a gente não tem grandes complicações. O único cuidado que a gente tem que ter é essa questão da inclinação desse dente por alguma perda ou por uma giroversão ou algo do tipo. Normalmente, quando a gente tem algum problema no pré, é que o aluno ou o profissional ele não segue o longo eixo do dente. Então ele inclina essa broca um pouco para mesial e inclina essa broca um pouco para distal e acaba promovendo uma perfuração do dente. Então sempre observe a inclinação do dente no arco. Aí a dica mais uma vez, vá fazer uma abertura de premolar, faça essa abertura de preferência sem isolamento absoluto. É uma conduta minha, tá bom? Essa abertura sem o isolamento absoluto facilita você ver a inclinação do dente no arco, respeitar essa inclinação e evitar uma possível perfuração. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!